Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Espaço B3 para o roadshow do projeto de concessão de uso do Parque da Cantareira e do Parque Alberto Lufgren do estado de São Paulo. Estamos hoje aqui para a apresentação do projeto com a senhora Tarsila Reis Jordão, subsecretária de Parcerias da Secretaria de Governo, senhor Eduardo Trani, subsecretário de Meio Ambiente, nesse instante representando o senhor Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, a senhora Gabriela Engler, secretária executiva de Parcerias na Secretaria de Governo, o senhor Rodrigo Levkovics, diretor executivo da Fundação Florestal, e a senhora Paula Panúzio, coordenadora de Gestão de Parcerias da Secretaria de Governo. Boa tarde a todos. Sem mais delongas, já passo a palavra para a Tarsila para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer, uma alegria estar aqui hoje, abrindo esse roadshow de mais um projeto de concessões do Estado de São Paulo. Eu queria começar agradecendo a B3 pela longa parceria, né? Todos os projetos de concessão do Estado de São Paulo são leiloados nesse espaço, né, que é um espaço que veicula a mensagem do Estado de São Paulo de tratar todos os seus projetos de concessão, todos os seus projetos de parcerias com profissionalismo. Né, e todos os nossos projetos têm sido feitos aqui e agora... Agora está melhor? Sim? Então, todos os nossos projetos têm sido feitos aqui. Acho que não está funcionando. Está melhor? Não está ruim? Tá bom. Então, todos os nossos projetos têm sido leiloados aqui e hoje, pela primeira vez, a gente está fazendo um roadshow de um dos nossos projetos nesse espaço. Então, eu queria agradecer no nome do Daniel Sonder, que tem sido um grande parceiro do Estado de São Paulo, do programa de parcerias. Segundo, queria pontuar a importância do diálogo com o mercado que o Estado de São Paulo tem conferido no seu programa de parcerias. Né? Nós temos institucionalizado o diálogo com o mercado, não apenas o diálogo promocional, que é o que a gente vai fazer hoje também, mas ao longo de toda a estruturação do projeto. Então, desde o início da concepção do projeto, até a sua consolidação, a sua discussão com o mercado, ela é feita de forma bastante ampla, transparente, para que, neste momento, o projeto já seja um velho conhecido no mercado e que a gente consiga, portanto, abstrair todos os detalhamentos, os eventuais desafios e dificuldades que o mercado ainda, eventualmente, enxergue. Então, essa proximidade do mercado é algo que a gente tem conferido bastante importância e dedicado bastante esforços para que seja, de fato, um projeto de parcerias desde o princípio. Terceiro ponto que eu queria ressaltar é da importância da diversidade do programa de parcerias do Estado de São Paulo. Todos nós sabemos que o programa de parcerias do Estado de São Paulo é o programa mais longevo e experiente do país. Né? Nós temos quase 200 bilhões de investimentos privados ao longo desses 41 contratos assinados. Mas é interessante notar que, se lá no final da década de 90, São Paulo aprendeu a fazer concessão com concessões rodoviárias e trilhos depois, hoje São Paulo tem uma carteira extremamente diversificada, né, com uma nova fronteira de projetos que está refletido num programa de projetos de concessões de parques. Isso é muito interessante porque toda essa experiência acumulada, toda essa noção muito familiar sobre as potencialidades e dificuldades de projetos de concessão, da tecnologia das concessões, tem sido utilizadas para ativos outros que inicialmente, originalmente, não se pensava em fazer. E com uma série de inovações que eu pontuo logo a seguir. Então, hoje temos, para além de um programa de parcerias com mais de 20 projetos em estruturação, com praticamente mensalmente temos encontros aqui na B3,
temos um programa de concessões de parques, o que permite um fomento desse novo mercado, que os players se articulem, se desenvolvam pensando num programa. São 7 projetos, 3 já em execução, né, com contratos assinados. O contrato do Zou, que teve um leilão super bem sucedido aqui em fevereiro, já prestes a assinar. Mais um projeto que a gente começa hoje, o Roadshow, cujo leilão será no final de agosto. E mais 4 outros parques que serão concedidos também em 2 projetos, que se tratam dos parques urbanos, né, Vila Lobos, Cândido Portinari e Água Branca, e o outro projeto do Petar, que mais para o final do ano, início do ano que vem, a gente publicará. Isso é muito importante porque vocês, mercado, poderão entender as mudanças incrementais, a lógica de incorporação de tudo aquilo que vem dado certo nos outros projetos de concessão e PPP do Estado de São Paulo, mas, obviamente, customizando para os ativos de parques. E essa utilização de experiência permite uma maior sofisticação desses contratos no âmbito dos parques, né? Quer dizer, a gente está usando aqui lógicas de, por exemplo, revisões periódicas, contracentralizadoras, metodologia de indenizações de extinções antecipadas, coisas que eram usadas nos contratos tradicionais de concessão, de tarifa regulada, a gente está incorporando num programa de parques, conferindo, portanto, para vocês, iniciativa privada, toda a robustez necessária para fazer um investimento em estudos e um investimento em longo prazo, em seguida, com toda a credibilidade que os contratos de São Paulo refletem, né? Então, aqui eu reafirmo o compromisso do Estado de São Paulo de seguir com qualidade, com credibilidade, né? Incrementando, portanto, seu programa de parques, que tem uma inovação extremamente interessante, que é a coragem de introduzir um preço livre nesses ativos, né? Uma lógica muito diferente daquilo que a gente olha nas concessões de tarifas reguladas, e estamos, neste momento, abrindo uma excelente prática de abrir os projetos de roadshows aqui na B3, e continuamos abertos para, com a sensibilidade necessária, ouvir o mercado e tornar um projeto sempre equilibrado do ponto de vista da distribuição dos seus incentivos, esperando, portanto, que no dia 31 de agosto seja mais um sucesso. Muito obrigada, obrigado por todos aqueles que trabalharam com afinco, né? A Cima tem dado aí um exemplo de dedicação. Obrigada à equipe da Subsecretaria de Parcerias, que teve nesse projeto uma liderança super jovem, que foi da Camila Modesto, e que a gente está construindo com essa relação de parceria, né? Mais um projeto para ser leiloado. Muito obrigada e boa sorte aí nas discussões. Muito obrigada, Tarsila. A gente aqui da B3 conte sempre com a B3 para os projetos. A gente tem muito orgulho de estar aqui dividindo e participando desse projeto tão estruturado. Passamos então a palavra para o senhor Eduardo Trani para suas considerações. Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria primeiro saudar os meus colegas que aqui estão conosco. Para aqueles que não me conhecem, sou Eduardo Trani, subsecretário de Meio Ambiente da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em que este projeto estará absolutamente integrado. Dizer que hoje é uma honra estar aqui em nome do secretário Marcos Penido, que me pediu que viesse representá-lo. Dizer aos senhores que o roadshow de hoje é uma parceria com a B3 fundamental para o Estado de São Paulo, e queria, em nome da Tarsila, cumprimentar todos os nossos colegas da secretaria, em especial a Gabriela, a Paula, e queria muito também aqui saudar aquele que é o responsável para a gestão da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, meu querido amigo e colega, o diretor da Fundação Florestal, Dr. Rodrigo Lekovics. Ele, para dar uma noção para os senhores da importância do tema da Secretaria de Meio Ambiente e das nossas áreas protegidas, Rodrigo hoje é responsável por mais de 154 unidades de conservação no Estado. A gente poderia dizer para aqueles que gostariam de saber do tamanho
do poderio que é esta fundação, porque ela faz a gestão de territórios, corresponde a algo aí em torno de 16 a 17% do território do Estado de São Paulo. Eu diria o maior latifundiário, não é? Gestor latifundiário das terras públicas. Terras essas, senhores, que eu queria começar dizendo nesta parceria, que é a concessão dessas unidades, algo que ao longo dos anos o Estado de São Paulo se orgulha. O governador João Dória tem dito a todos que São Paulo protege a biodiversidade. A biodiversidade no Estado de São Paulo tem uma importância enorme, é o estado que tem o maior número relativo de unidades de conservação e parques. Isso é um grande atributo do Estado de São Paulo e nós zelamos pela proteção da biodiversidade. Mas não só, movimento internacional que tem ocorrido, eu trabalho há muitos anos nessa área, nós sabemos que nós temos lutado, Tarsila, para tornar os nossos parques e as nossas áreas protegidas em ativos ambientais para a população. Essa é a grande mudança. Aconteceu no mundo todo, nos Estados Unidos e na Europa, e fundamentalmente no Brasil estamos muito atrasados. O Estado de São Paulo é pioneiro entre os estados brasileiros. Obviamente o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, começou concessões importantes, como os senhores conhecem, mas nós ainda estamos engatinhando e aprendendo muito. E São Paulo está à frente. Como disse, nós já temos 3 parques concedidos e fizemos tudo, não só com calma, com tecnologia e metodologia. As nossas equipes hoje estão preparadas, como disse a Tarsila, para que a gente tenha uma relação saudável com o setor privado e uma relação que tem incrementado a cada vez. O governador esteve aqui conosco, né, na última, para fazer o zoológico e botânico. Ficamos muito felizes com o resultado, excelente. E os parceiros têm demonstrado uma responsabilidade muito grande. Qual o objetivo, portanto, deste projeto? Tornar o Rodrigo, que gere essas áreas, não é, com maior facilidade para que essas áreas, em parceria com a iniciativa privada, em projetos de longo prazo, nós tenhamos a melhoria dos serviços. Os serviços nas áreas de uso público e, claro, podermos fazer a nossa parte, que é a proteção das florestas e da biodiversidade. Os parques, uma parte deles é de uso público e outra parte é relativa à educação ambiental, à preservação e à conservação. Então nós estamos mudando mentalidade. E o setor, porque temos dialogado com vocês, com todos aqueles que hoje vão ver o nosso projeto, tem se interessado cada vez mais. A competitividade nesse campo, São Paulo está dando exemplo para o Brasil. Nós temos investidores do Rio Grande do Sul, de outros estados, que estão vindo a São Paulo, que estão procurando, citei o Rio Grande porque é o primeiro dos nossos parceiros no Parque de Campos do Jordão, e estamos vendo que o resultado é fantástico. Levantamos as melhorias, o número de frequentadores, a qualidade dos espaços oferecidos e, sobretudo, um serviço para a população. Imaginem vocês, o caso de hoje, que será agora exposto, e eu queria demais agradecer a minha querida colega Roberta Buendia, que vai fazer em nome dela toda a equipe da nossa secretaria que tem se dedicado a isso. Os senhores vão ver que a concessão prevista para esses 2 parques trará para São Paulo algo fantástico. Em qualquer cidade do mundo, cidade que tem 22 milhões de habitantes, nós vamos ter a grande oportunidade de estar oferecendo serviços para a população da região metropolitana, para a população do estado e, sobretudo, também para o aumento do turismo internacional, que São Paulo é tão cativo. As pessoas vêm a São Paulo e querem ter passeios ecológicos e muitas vezes nós não temos o que oferecer. O Parque Estadual da Serra do Mar será, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade fantástica. Mas imaginem vocês, aqui do lado, tanto a Cantareira quanto o Horto, aqueles que conhecem certamente, sabem a grande potencialidade que tem. Infelizmente, o Estado não tem tido condições de oferecer os melhores serviços. E a busca dessa parceria é nesse sentido. Termino aqui só saudando a todos, fazendo, portanto, uma exortação a que o setor privado venha conhecer, se interesse pelo projeto. A modelagem foi feita com grande qualidade, Tarsila. E eu tenho certeza que ao longo dos meus anos aqui de servidor público, nós vamos ver uma reviravolta naquilo que é a gestão público-privada do interesse. Primeiro, o Estado é responsável pela biodiversidade, pelos seus parques. E a parceria e a concessão é para a melhoria da oferta dos serviços, que quem se beneficia é a sociedade como um todo. Desejo um excelente trabalho hoje. Nós vamos passar aqui a sequência a mostrar para vocês
o projeto para que os senhores possam conhecer em detalhe. E em nome do secretário Penido, do governador João Dória, eu queria agradecer muito à B3 por essa oportunidade. Muito obrigado e um excelente trabalho a todos. Muito obrigada, Eduardo. Agora nós vamos expor um vídeo institucional sobre o projeto. Agradecer mais uma vez a presença da Tarsila Reis e da Gabriela Engler, que deram agora o lugar para o senhor Felipe Sander, coordenador de Economia da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP, e para a senhora Roberta Buendia Sabá, coordenadora de concessões de ativos ambientais da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que vão fazer a exposição técnica do projeto. Boa tarde. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Sander. Em nome da FIP, eu queria dizer que a gente se sente bastante honrado de poder ter ajudado o Estado de São Paulo na estruturação desse projeto. Contamos com uma equipe de mais de 30 pesquisadores e, bem, se porventura eu parecer um pouco nervoso, é porque eu estou estreando aqui na B3, então me desculpem. Bem, eu acho que era importante a gente passar para a apresentação. Bacana. Bem, em seguida eu vou passar a palavra para a Roberta, mas a ideia aqui era contextualizar um pouco, tanto do ponto de vista econômico como do setor, esse projeto. Eu diria que meu trabalho aqui ele vai ficar um pouco repetitivo, porque parte das palavras que eu utilizaria já foram muito bem colocadas pelos meus antecessores, mas pensando um pouco do ponto de vista econômico, contextualizando o cenário econômico, tanto no país, como no estado, como no município. Pensando em termos de Brasil, o que a gente percebe é uma retomada do crescimento econômico. A expectativa é que, a partir já desse ano e do próximo ano, que a gente retome o crescimento econômico no país. Esse crescimento está ancorado na questão da vacinação, mas também a gente tem uma modificação do perfil de consumo da população, novos hábitos, e principalmente ligado a essa questão do meio ambiente, essa proximidade com o meio ambiente. Do ponto de vista do Estado, legal. O Estado de São Paulo é o estado que mais investiu em pesquisa e vacinação. A gente está falando do estado que representa 1/3 do PIB do país e quase 1/3 do potencial de consumo. Ou seja, do ponto de vista de
potencial econômico e de consumo, o estado de São Paulo representa quase 1/3 do país. Além disso, esse projeto em específico, ele está localizado no município de São Paulo, maior cidade da América Latina, que já recebe hoje mais de 15 milhões de turistas ao ano. Boa parte desses turistas não a lazer, mas que deixam aqui na cidade um valor significativo em termos de gastos diários e também com a estadia também significativa. Portanto, espera-se um grande potencial de crescimento para o turismo de lazer, como foi colocado pelos meus antecessores. Dito isso, dado esse cenário econômico, contextualiza esse projeto, a gente vai falar um pouco sobre o setor de parques. O setor que, como foi dito, tem amadurecido nos últimos anos. Estou apanhando um pouquinho aqui. Não. Eu preciso... Opa, legal. Então, falando um pouquinho no setor de parques, só para a gente entender, né? Um setor que amadureceu nos últimos anos, que deixou de apresentar o que a gente chama de concessões segmentadas ou fragmentadas por UGCs, a exploração de um único serviço dentro da área de uso público, e hoje o que a gente observa o setor trabalhando com concessões integradas, o que a gente apelidou de porteira fechada, permitir que o parceiro privado explore toda a área de uso público. Esse amadurecimento do setor fez com que o lado do buy-side, dos players, também amadurecesse e crescesse, e é importante falar sobre o protagonismo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi o primeiro Estado a fazer uma concessão porteira fechada, que foi o Parque Campos do Jordão. O Estado de São Paulo também foi o primeiro Estado a fazer a conciliação entre ativos biológicos de fauna e flora na concessão do zoológico e do jardim botânico, e também o primeiro a trazer esse mecanismo inovador, que é a liberdade de preço. Então, o Estado de São Paulo, além do protagonismo na relação público-privada, um protagonismo também no setor de parques. Por fim, falando ainda do setor, falar um pouquinho dos benefícios do ponto de vista socioambiental esperados para essa agenda. Como muito foi dito, a parceria com a iniciativa privada permite que o poder público foque naquilo que é o seu interesse, a proteção ambiental, a conservação do meio ambiente e a educação ambiental, ajudando e com a ajuda do parceiro privado, permitindo o desenvolvimento da comunidade local, permitindo mais infraestrutura e melhores serviços aos cidadãos. E, por fim, é importante falar que o setor de parques, ele se alinha com a nova tendência de investimentos de impacto, investimentos socioambientais de maneira responsável, e a agenda de parques tem completamente esse alinhamento com essa tendência internacional. Então, aqui eu passo a palavra para a Roberta, que vai falar especificamente sobre o projeto. Alô, desculpa. Acho que pode voltar para a apresentação, por favor. Então, retomando aqui, agradeço o Felipe e estou aqui em nome de toda a equipe que trabalhou desse projeto, um pouco para contar a nossa proposta e apresentar um pouco os materiais técnicos que já foram apresentados e publicados, né? Não, você entendeu qual é a lógica dele passar? Não, eu posso. Então, como abordado aqui para o Felipe, para nós é com muito orgulho que a gente trabalha com esse projeto de concessão do Parque Estadual da Cantareira e Albert Lofgren. O nome Lofgren, mais conhecido o parque como Horto Florestal, os dois estão como um maciço verde na zona norte de São Paulo, muito próximo ao aeroporto de Guarulhos, à estação Tucuruvi, mesmo do metrô.
a questão da rodoviária Tietê, e o mesmo MASP é um marco para a gente, para mostrar que, mesmo estando na zona norte da cidade, né, a cidade de São Paulo, uma cidade muito grande, as coisas são próximas e estão perto de serem acessadas. Os 2 parques, né, estão aqui na zona norte de São Paulo e compõem, como mencionei há pouco, um maciço ambiental que forma uma camada de proteção, inclusive, da região metropolitana ali de São Paulo. A maior parte do parque está na parte de São Paulo, além de outros municípios como Caieiras, Guarulhos. O Parque da Cantareira, que a gente agora vai ver na apresentação várias vezes, PEC, Parque Estadual da Cantareira, ele tem outros núcleos, mas aqui a gente está centrando nos 3 núcleos que são objetos da concessão: o Pedra Grande, o Águas Claras e o Engordador. E também ali o PEAL, um parque bem menor ali, contíguo, mais conhecido como Horto Florestal, que é o Parque Alberto Lofre. Ele também faz parte da concessão e a gente vai detalhar, então, os núcleos a seguir. Eles são, aqui, o Lofre com viés mais de parque urbano. Os 2 parques são unidades de conservação, então eles têm esse perfil, mas eles acabam tendo usos complementares e diferentes. O Parque da Cantareira muito mais voltado ao ecoturismo e uso público, e o Lofre muito mais às atividades de lazer e esportes diários. Entrando aqui no detalhamento, né, como foi mencionado pelo Felipe, nós estamos trabalhando com um projeto de concessão de parques, mas a gente delimita para esse objeto de concessão de uso a área de concessão propriamente dita. Né, ela faz parte, está alinhado com o que o plano de manejo permite enquanto uso público, então foram selecionadas as áreas compatíveis com esse uso. Aqui a área de concessão na Cantareira, a Cantareira tem 8.000 hectares, né, a área de concessão de 220 mil metros nesses 3 núcleos. O Pedra Grande com Águas Claras, eles já têm hoje um trecho contínuo, e o Águas Claras também pode ser acessado pela 2ª portaria. E o núcleo Engordador também com uma portaria em separado. Aqui já apresentando um pouco mais as trilhas, como hoje elas já trabalham e já estão previstas no próprio plano de manejo, e as áreas de intervenção em cada um dos núcleos. Aqui, ao todo, os visitantes, desde 2015, como é que tem que se comportar a visitação no parque. Lembrando que é um parque que atua mais, o Estado tem pouca proatividade em chamar os usuários, né, quando acontece algum evento, inclusive externo, e a visitação já separada e apresentada por núcleo. Para o desenvolvimento desse projeto, inclusive, a FIP, numa das primeiras etapas, fez uma pesquisa de campo com os usuários do parque. E em diversos momentos da apresentação, vou trazer alguns resultados. O primeiro aqui em relação ao Parque da Cantareira, a frequência de visitantes, 52% foram uma visita de primeira vez, e 78% são da cidade de São Paulo. Também nessa pesquisa, tentando entender os hábitos de uso, aqui a resposta é múltipla, tá? Tiveram 2 opções, e aqui o que as pessoas mais tinham interesse em fazer: caminhada e apreciar a natureza, trilhas, corridas. Hoje, em relação à política vigente, né, um pouco a composição de quem paga para ter acesso. Então, aqui é o percentual de divisão, e em relação a quem não paga, quem são os principais públicos. Tem uma atuação mais específica atual, né, a estratégia principal é de chamar as escolas, então acaba sendo um pouco a principal visitação. Tentando apresentar mais o parque, além da visitação, além de como o público o reconhece, a gente está tentando trazer aqui também a questão dos atrativos existentes, naturais e históricos desse parque. O principal atrativo que mais chama atenção é o Mirante da Pedra Grande. É a própria Pedra Grande e o Mirante para a cidade de São Paulo. Além de tudo, ele tem outros atrativos, áreas de educação ambiental, parques infantis, centros de visitantes e a própria trilha da Pedra Grande. Hoje não tem nenhum serviço de apoio, as pessoas sobem a pé aquele trecho. O Águas Claras,
ele é uma área contínua, né, do Pedra Grande, e inclusive com uma passagem, e também ali delimitado a área de concessão. O grande destaque atrativo natural é o Lago das Carpas, e também tem alguns acessos de parques infantis, trilhas e o centro de visitante. O núcleo engordador, como eu mencionei, não está integrado nesse primeiro grupo, mas ele faz parte da área também da concessão por uma entrada. Ele tem a grande paisagem, né, da represa do Engordador, primeira represa de abastecimento público da cidade de São Paulo, e com centro de visitantes, parque infantil, a Casa da Bomba, áreas de cachoeiras e trilhas. Entrando aqui no Parque Estadual Lofrem, né, ele é contínuo por aquela mancha vermelha, ali no fim do núcleo Pedra Grande. Também ele é separado em núcleos, né, o arboreto e o olaria ali anexo na parte de baixo, o horto florestal, a principal gleba de uso público também dos usuários, que apesar de não ser contínuo com o polo ecocultural, eles são de uma avenida de acesso, é bem próximo. A área totaliza 78 hectares, é um parque bem menor, mais centrado, hoje de acesso sem cobrança, né, e acessado também pelo público de maneira geral. Esse é o histórico aqui de visitação do Lofrem. E aqui, na mesma pesquisa que a gente fez para Cantareira, também foi feita no Lofrem. 65% dos visitantes frequentaram o parque por 3 vezes ou mais no mês, e 93% são da cidade de São Paulo, o que mostra a visitação muito concentrada ali do entorno. Em relação às principais atividades desenvolvidas, né, caminhada e apreciação da natureza, além de corrida e esportes diversos. A gleba Horto Florestal, que é a principal gleba, é onde a gente tem os 2 lagos. Temos também algumas trilhas, mas principalmente o palácio, que era o antigo palácio do governador de Verão, que a gente chama, Palácio de Verão, o Museu Florestal Otávio Fleck, um museu da madeira, e as áreas de recreação, lazer, quadras poliesportivas, parques infantis. O núcleo arboreto é uma área de muitas trilhas, com a floresta integrada. O polo ecocultural, existe um casarão, além de uma cozinha industrial, eles também têm uma área de academias, parques infantis e esportes. O olaria, uma área anexa também, onde existem quadras, parques infantis, além de trilhas contíguas ali do arboreto. Opa, acho que agora ele foi mais rápido do que eu. Retomando, então, aquelas nossas pesquisas que realizamos, fizemos uma das perguntas, quais são os atrativos que vocês acham mais interessantes daquelas pessoas que estavam frequentando o parque, que poderiam ter, né? Mountain bike, aventura, esportes aquáticas e restaurante e lanchonete na Cantareira. Hoje nós não temos, em nenhum dos 2 parques, nenhum serviço de apoio à alimentação. Então, só para esclarecer. No Lofrem também fizemos a mesma pergunta, e os destaques foram a rota de bicicleta, restaurante, café e lanchonete, o Museu Florestal, pedalinhos e caiaques, a própria questão de transporte interno e o skate park. Também fizemos uma segunda entrevista em outros parques, tentando compreender as pessoas que iam em outros parques, o que eles achavam que seria significativo e importante ter na Cantareira e no Lofrem. Passeios de bicicleta, tirolesas, caiaques, arborismos e teleféricos foram as principais respostas. Traçamos um pouco o perfil dos usuários e pensamos um pouco quais eram os encargos mínimos necessários para que a gente pudesse ter uma boa operação em infraestrutura enquanto intenções e estimativas do poder público. E com isso definimos o caderno de encargos, um dos anexos específicos do nosso projeto. Temos tido esse cuidado ao longo de todos os projetos, compreender que os investimentos têm que ser implantados de forma faseada. E acreditamos também que o processo é contínuo. Não adianta também ter tudo num primeiro momento,
tanto para dar fôlego para o investidor, tanto para a gente poder criar a consolidação da visitação do usuário. Conforme a gente vai pondo novos atrativos, a gente vai atraindo novos visitantes. E o processo de melhoria contínua mostra o melhor cuidado e manejo da área. Em relação ao Parque da Cantareira e do Lofren, como são mais de um núcleo, e um período, acreditamos que seria importante ter um período maior de investimento. Fizemos um faseamento em até 6 anos, aqui eles vão ser apresentados por cores, conforme está Pedra Grande, Engordador e Águas Claras, e quando for compatível de todos os núcleos, está em preto. Então, com a assinatura do termo de entrega do bem público, temos uma primeira fase, que é o apoio do transporte, e a integração física da Cantareira e do Lofren. Para a gente é muito importante que, além dessa integração contínua, também tenha essa integração física para os usuários. A questão do Lago das Carpas, as atividades de aventura, também já pensando nas novas trilhas. No 4º ano, o grande destaque, que é o mirante ali na Pedra Grande. Acreditamos na importância de ter melhor acessibilidade e acesso para os usuários e segurança, que é o grande destaque no 4º ano. O núcleo principal, além da questão da melhoria dos esgotamentos, qualificação de área, requalificação dos estacionamentos, também para melhor prestação de serviços, e a questão da casa de bomba, a casa de óleo que é logo anexa, e a conclusão das melhorias das edificações. Aqui foi um planejamento nosso previsto ao longo do prazo de 6 anos, e eles são os prazos máximos, sem prejuízo do interessado poder fazer prazos menores. Na mesma estimativa de atuação do Lofren, aqui também apresentamos, logo no curto prazo, no 1º ano, essa integração mencionada da Cantareira e do Lofren, além da requalificação do estacionamento e da área de chegada ali no núcleo Horto. A integração com a Praça Central e a Estação Vida, que estão logo próximos às quadras, e a própria requalificação daquelas quadras logo no ambiente de chegada do Horto. O Palácio de Verão, acreditamos que ele é essencial logo na entrada e deve ser reformado e readequado para o uso, mas compreendemos que pode ter um prazo maior para uma requalificação completa de toda a edificação. No 5º ano, a questão do próprio museu, as áreas de iluminação, cercas e reformas. E no 6º ano, os lagos. Voltando agora para a questão dos encargos, mais vinculados à operação propriamente dita. A partir do termo de entrega do bem público, todos passam a estar integrados e passam a ser responsabilidade da concessionária. Seguranças, monitoramento eletrônico, combate a incêndio, limpeza, controle de acessos, manutenção, utilidade, ações de educação ambiental, acesso à pesquisa. A pesquisa acontece tanto no museu como em algumas áreas. O concessionário tem um papel de apoiar e dar o acesso aos pesquisadores, e a questão da integração local. Hoje a Prefeitura de São Paulo tem um programa do Polo Ecoturístico da Zona Norte, no qual eles acreditam muito na retomada desse serviço e do polo lá, de gastronomia, e a gente acredita que isso pode estar muito integrado no desenvolvimento local. Nosso projeto é muito compatível com essa proposta da Prefeitura, e a própria cadeia de serviços que é gerada no entorno, que tem uma significância importante para o desenvolvimento local. Em relação aos encargos específicos vinculados à prestação de serviços, então, a partir da operação, a Cantareira, a questão da bilhetagem, os estacionamentos de todos os núcleos e alimentação e bebida. No Lofren, também alimentação e bebida, e a própria operação do Museu Florestal e do Palácio. Passando, então, numa linha do tempo, essas mesmas operações dos encargos, logo da assinatura do contrato, com 90 dias, a concessionária tem que fazer um plano de gestão e operação, e com a conclusão desse plano, a gente faz o termo de entrega do bem público, e se inicia a operação propriamente dita. Com isso, são necessários planos de intervenção, no qual a concessionária apresenta qual é a melhor proposta e os projetos que prevê para cada uma das áreas, seguindo os encargos mínimos e outros adicionais que tenham interesse. O plano de comunicação, educação e divulgação também ambiental. Com 240 dias o plano museológico
e com um ano a integração física. Pensando aqui no nosso cenário base, o modelo econômico-financeiro que foi construído e estudado para que a gente pudesse chegar na proposta final, e um pouco qual é o cenário construído para esse projeto, tentando tirar quais seriam os parâmetros econômico-financeiros, como, por exemplo, as autônomas. Aqui um pouco destaque a Pedra Grande, um monumento geológico, em que hoje já existe uma cerca, né? O nosso projeto prevê uma requalificação dessa área pelo 4º ano. Opa! Tentando dar maior segurança e acessibilidade aos usuários. Aqui é o Museu A Casa da Bomba, também um monumento histórico que remete um pouco à história do abastecimento de água da cidade de São Paulo. E um pouco a proposta de integração no entorno e seu uso qualificado. Aqui também no núcleo engordador, o seu uso qualificado ali no entorno. Aqui o Lago das Carpas. Também no Águas Claras, na Cantareira. Então, em relação ao dimensionamento da outorga mínima, o cenário base que foi construído, trabalhando na metodologia de fluxo de caixa livre, trabalhamos com a moeda de abril de 2020, o prazo de concessão de 30 anos e um regime fiscal de lucro real, com uma taxa de retorno de 8,3%. Na nossa tese de investimentos, a nossa definição de unidades geradoras de caixa privilegiar a singularidade de cada núcleo. Tentamos reconhecer a vocação de cada um deles e tentar explorar nesse sentido. São 3 grandes núcleos, sendo o principal o urbano turístico e o segundo o histórico-ambiental e o grupo sociocultural. O urbano turístico seria uma integração do Pedra Grande com Águas Claras e o Horto Florestal. Acreditamos nessa proposta de grande entrada via Horto Florestal, no qual o público acessa via estacionamento e lá ele possa ter o melhor dimensionamento e conhecimento de para onde ele vai e quais atividades ele vai desenvolver. Mais vinculadas a lazer, esporte, parques infantis, ele fica no Horto Florestal, nesse núcleo. Se ele quer mais atividades de ecoturismo, visitar a Pedra Grande, ele acessa a Pedra Grande. Já existe uma via de acesso hoje que interliga o Horto Florestal e a Pedra Grande e acreditamos que isso possa ser operacional. Até hoje não foi operacional porque eram 2 administrações diferentes que administravam. Não tem um impeditivo per se, era apenas uma não gestão integrada. E acreditamos muito que isso cria o potencial, tanto de integração física como de integração do público e melhor valorização dessas áreas. Ali também tem uma área de estacionamento, você chega, pode melhor acomodar seus carros, a gente sabe que via Pedra Grande é difícil o acesso ao estacionamento, e também você tem um centro de visitação que pode instruir melhor e qualificar melhor o visitante. Ele continua para o Águas Claras e também pode continuar seu trabalho, sua visitação no Horto Florestal. Para o cenário base, estudamos diversas unidades de negócios, todas aqui listadas para cada um dos núcleos, e aqui destacamos as principais, que são as obrigatórias. Também mantendo esse nosso compromisso da liberdade para o interessado, a gente listou aquelas que para a gente eram mais significativas e importantes para o usuário. E acreditamos também nas demais, mas a gente quis dar oportunidade e liberdade para que o concessionário possa inovar e implantar outras unidades de negócio ou seguir um pouco o que nós estudamos. Em relação ao grupo histórico-cultural, o núcleo engordador, que conta a história do abastecimento da cidade de São Paulo, que tem um atrativo ambiental, turístico e cultural muito significativo, e a Gleba Arboreto, que acreditamos que podem ter desenvolvidas várias atividades de ecoturismo. Aqui também as principais unidades geradoras de negócio que pensamos em cada um dos núcleos. E o grupo sociocultural com a Olaria e o polo ecocultural, com atividades principalmente da comunidade do entorno.
Para o cenário base, também fizemos uma estimativa de demanda, tendo como premissa o modelo econométrico, a pesquisa de campo realizada e também o censo de 2010. Ao longo de 30 anos, estimamos 16 milhões de visitantes, sendo que uma curva bem significativa acompanhando a curva de investimentos mínimos. Então, acreditamos que esse processo vai se faseando de investimentos mínimos até que se consolida num novo parque e você pode crescer até manter um crescimento contínuo de visitação. Aqui também no Louvre, sabemos que já chegamos sem muitos esforços também nesse número de 2,5 milhões de visitantes, mas mantendo as mesmas premissas, também acompanhando os investimentos mínimos, em 30 anos, 70 milhões de visitantes, estamos estimando. Em relação à receita estimada, 882 milhões ao longo dos 30 anos, também acompanhando esse fluxo dos primeiros 6, 7 anos. Em relação ao ticket médio estudado, o Louvre é um parque urbano sem cobrança de ingresso, por isso que ele tem um patamar menor, e a Cantareira considerando, inclusive, a cobrança de ingresso. As receitas estimadas por cada uma das categorias, os modelos de operação, da bilheteria, transportes, atividades, estacionamentos. E os investimentos mínimos estimados. Aqui, no total, considerando o cenário base, não apenas os investimentos obrigatórios, 55 milhões. Mas se destacar apenas os investimentos mínimos, 45 milhões em 30 anos, sendo que nos primeiros 6 anos seriam 31 milhões. Aqui a curva traça, ao longo dos anos, todos os investimentos e também mostra um pouco como temos trabalhado no nosso projeto, que a gente sempre prevê reinvestimentos e melhoras contínuas. Investimento também por categorias. E aqui os custos operacionais estimados ao longo dos 30 anos, totalizando 500 milhões. E aqui o destaque dos custos operacionais por categoria. No fluxo de caixa livre do projeto, o maior esforço de investimento até o 6º ano, quando compreendemos que a gente tem a inversão e a rentabilidade do projeto. E os resultados apontados, como a outorga fixa, a outorga variável e o ônus na fiscalização, como os resultados desse cenário base calculados. Entrando aqui nas principais regras de licitação do contrato. Então, a modalidade de concorrência internacional, com fase de lances a ocorrer aqui na B3, e sendo que a condição de participação, pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, isolada ou em consórcio. A qualificação técnica é, nos últimos 12 meses, um fluxo anual de 45 mil visitantes, e o critério de julgamento é o maior valor de outorga proposta. Temos trabalhado sempre no governo do Estado com a inversão de fases. Primeiro analisa a proposta de preço, garantia e habilitação. Em relação às condições de assinatura do contrato, sempre a constituição da SPE, um modelo consolidado, bem como da contracentralizadora, a responsabilidade técnica e os pagamentos decorrentes e a garantias da execução que têm que ser comprovadas. Em relação ao objeto da concessão, na modalidade jurídica de concessão de uso, não apenas de serviço, mas de concessão de uso do bem público, com direito à exploração econômica para o ecoturismo e visitação com serviços associados, com as liberdades, tanto das implantações, como a liberdade de preços. Sem prejuízo às obrigações mínimas, de cumprimento dos investimentos previstos no caderno de engenharia, da conservação, operação e manutenção da área conforme previsto no caderno de encargos, sempre a obediência ao plano de manejo e à legislação aplicável, e a política de isenções, que atenda às isenções e meia-entradas previstas naquele caderno da política de ingressos. Para a entrega do bem público, o relatório fotográfico que contém o memorial descritivo e o plano de gestão e operação, para que a gente possa fazer a celebração do termo e a transferência do bem para as operações que se iniciam pelo concessionário.
Temos também a convivência com a Sabesp e o novo instituto, o Instituto de Pesquisas Ambientais, recentemente instituído pelo governador. Em relação aos riscos, como previsto na matriz de riscos do contrato, temos alguns de engenharia, com destaque aqui para a questão de projetos ou mesmo atrasos na questão de licenças. Os ambientais, passivos ambientais gerados durante o período da concessão. Jurídicos, né, os tombamentos, inclusive aqueles anteriores à data de publicação do edital. E os econômicos, principalmente destaco a questão dos custos de tributos e suas alterações até decorrente desse modelo inovador de liberdade tarifária. Dos pagamentos previstos ao concedente, e aqui falando de concedente de maneira ampla, inclui não só apenas a questão do ônus de fiscalização, mas também as outorgas variáveis para a Fundação Florestal, que permanece com a sua gestão e apoio em todas as demais áreas que não são objetos da concessão, e mantendo nesse projeto os nossos de parques, esse instrumento que a Secretaria do Governo do Estado tem trabalhado da conta centralizadora, mantendo muito essa gestão contratual. Também tem o desempenho da concessionária, que é a majoração da outorga variável caso não sejam cumprindo os requisitos mínimos. Os indicadores de desempenho, um caderno específico, que trata muito da questão de gestão, segurança do usuário, limpeza e gestão de resíduos, a própria integração local, um requisito que para a gente é muito importante, a visitação, principalmente a qualidade dos serviços prestados, e a manutenção adequada das edificações previstas. Também trazendo as inovações nos contratos do governo do Estado, a questão da resolução de controvérsias e também as regras de way-out, caso necessário. E aqui, já encerrando nosso último bloco, para concluir, os aspectos muito abordados já pela Tarsila, pelo subsecretário Trani, de por que investir nesses parques. Nós temos um modelo de concessão no Estado de São Paulo, que é referência. As políticas públicas, as parcerias são estruturadas, são projetos já seguros e cujos contratos têm suas garantias de execução e gestão. As concessões em si são modelos de investimentos de baixo risco de longo prazo, com bom retorno. As premiações, inclusive reconhecimentos do Estado de São Paulo em concessões. A agenda de parques, que além de ter seu amadurecimento ao longo dos últimos anos, que consolidou nessa proposta, a gente tem também uma agenda muito compatível com os investimentos previstos hoje, alinhados com a questão de socioambientais, né? Aqui, inclusive, nosso projeto já foi pensado e estruturado dessa forma, pensando muito quais são os encargos e como eles estão relacionados com a agenda de governança, meio ambiente e sustentabilidade social. E esses dois parques que, para a gente, apesar de serem dois, é um maciço ambiental integrado de Mata Atlântica, na maior metrópole da América Latina. Nós temos dois viés de uso público muito consolidados, um como parque urbano e um como unidade de conservação na parte de ecoturismo, e que os dois são complementares e extremamente diversificados. É uma gama de serviços enorme que pode ser prestada, bem como com um público cativo muito factível, tanto na cidade de São Paulo como do turismo internacional. Então, aqui é um breve resumo do nosso projeto, da nossa proposta. Estamos aqui à disposição, a sessão pública nossa prevista, e temos essas etapas de visitas técnicas, as etapas de esclarecimentos, reuniões individuais do roadshow, e estamos à disposição. Eu falei aqui apresentando o projeto, mas não podemos deixar de agradecer que é um projeto contínuo e em grupo, Secretaria de Governo e Gestão, Fundação Florestal, além da Secretaria Área de Coordenadoria de Parques e Parcerias, a Procuradoria-Geral, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Fazenda. É uma proposta integrada, um processo maduro, um projeto muito querido, de que a gente tem muito orgulho dessa proposta que a gente concluiu.
Obrigada, Roberto. Obrigada, Felipe. Excelente apresentação, que acho que deu aí uma dimensão e reforçou as palavras anteriores da robustez e da importância do projeto. Então, agora a gente chama o diretor executivo da Fundação Florestal, o senhor Rodrigo Leszkovic, para as suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, B3, por estar nos recepcionando aqui. Agradecer ao Trani, né, pelas gentis palavras. Congratular a Roberta pela excelente apresentação, o Felipe, a Paula, que está do nosso lado. E agradecer a vocês pelo tempo disponível para conhecer esse projeto, né. Eu vou ser assim, muito breve. Eu acho que esse momento é especial porque, em primeiro lugar, o sistema ambiental paulista ele mudou a sua visão em relação ao uso público, o que eu acho que impacta na segurança, não só jurídica, mas como política de projetos de concessão. Não há mais a oposição dos técnicos pelas concessões. Mudou essa postura. Na verdade, os gestores das unidades, eles enxergam a concessão como um grande facilitador da sua atividade, porque quem são os gestores das unidades? São biólogos, ecólogos, turismólogos, eventualmente, mas são pessoas que estão mais afetas à proteção da biodiversidade, à construção de projetos socioambientais. E o uso público é um grande peso na vida deles. E eles perceberam que ter alguém afeto a essa atividade melhora a vida profissional deles. Eles conseguem se dedicar mais àquilo que eles estão preparados e o que eles preferem fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto que acho que traz segurança para vocês. O segundo ponto é que isso não está só acontecendo nas concessões. A abertura das áreas de uso público nos parques, ela está acontecendo no estado de São Paulo em todas as unidades. Então, isso não é um movimento atrelado a só as concessões que causaria um risco de ter Ministério Público contra, de ter a sociedade contra. Não, esse é um movimento geral, feito com base em concessões, em permissões de uso e em autorizações de uso. Cada parque tem uma dinâmica peculiar. Nem sempre a gente consegue utilizar a ferramenta da concessão, porque a gente não tem grande visitação. Então, temos alguns parques, algumas trilhas, que a concessão não faz sentido. Aí a gente faz a autorização de uso. Às vezes a autorização de uso também não faz sentido. Fazemos permissões, uma lanchonetezinha, por exemplo, Caverna do Diabo, temos uma permissão lá da lanchonete e tem rodado bem. E isso que me traz a segurança de falar que hoje há uma segurança política para esse movimento. A sociedade está preparada para esse movimento. E os projetos correlatos à biodiversidade, que nós na Secretaria estamos tocando, monitoramento de fauna, monitoramento de primatas, construção de programas de serviços, de pagamentos por serviços ambientais, também nos dão a segurança dos atores de controle externo estarem cientes de que não é uma pauta única. Não, a Secretaria está fazendo o seu dever de casa, tem olhado para a biodiversidade e tem utilizado parcerias públicos-privadas para melhorar o uso público. Então, eu acho que isso dá um contexto de maior segurança. No passado, se a gente voltasse 15 anos atrás, muito provavelmente o cenário seria outro, nós teríamos aí uma insegurança no investimento desse. E aí, para falar desse projeto específico, e aí eu vou falar como uma pessoa que vai aos parques, né? Então eu vou falar como futuro consumidor. A gente não tem nada estruturado aqui na capital. Essa é a grande verdade, né? A gente não tem... Quantos de vocês não passam aí o final de semana e falam, para onde a gente vai? Ou você vai para a praia ou você não vai para nenhum lugar. Você ter essa experiência de natureza perto de São Paulo, com a possibilidade de ter um camping, né? Ter algum tipo de receptivo que você possa dormir, levar sua família, seus filhos, trabalhar com as escolas, fazer uma tirolesa. Assim, da minha parte, como um público que vou aos parques, tenho amigos que andam de bike, a gente não tem. Quantas vezes a gente não pega a bike aqui na ciclovia, um monte de gente andando, você não consegue nem relaxar. Então, assim, eu vejo um potencial incrível e a gente vê um movimento o concessionário trabalhando com outros interessados, aí a Beta, né, a associação que trabalha com turismo de aventura. Instala uma tirolesa aqui, eu cobro 20% do seu faturamento. Instala um arvorismo aqui, não precisa executar a atividade, pode ser um grande gerenciador de atividades.
E pelo nível de visitação que a gente vê nesses parques, tenho certeza absoluta que vai ter clientela para se divertir. Então, além do serviço de alimentação, hospedaria, que são os mais comuns, existe todo um ramo de ecoturismo que não é explorado, que eventualmente não traz algo complicado de ser gerenciado, porque você terceiriza e cobra aí uma taxa de mercado, e que vai ser muito bem recebido, acho que pela população da cidade de São Paulo. A gente é muito carente disso e a gente tem muita confiança que esse projeto foi bem construído e é uma grande saída para todos nós, sem contar o público estrangeiro que tem feito stop and go, né, na capital, todos vocês sabem, mas só com com as pessoas que moram aqui na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, tenho absoluta certeza que uma boa gestão dessa concessão vai trazer lucros para o concessionário, mas vai trazer muito mais lucros para a sociedade. Obrigado e parabéns, Roberta, pela sua apresentação. Obrigada pelas palavras, Rodrigo. A gente conclui aqui, então, o roadshow do projeto de concessão de uso dos parques da Cantareira e Lufgren. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos ao Estado de São Paulo, um grande parceiro nos projetos, contem sempre conosco. E as demais informações sobre o projeto estão disponíveis também no site do Estado de São Paulo, no www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br. Boa tarde a todos.